Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui os números e algumas reflexões sobre a pesquisa que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data, que traz aqui alguns cenários no primeiro turno, 4 cenários com João Dória, sem Dória e Simone Tebet. Vamos tentar entender o que pode acontecer se as eleições fossem hoje, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva. Nós ontem alcançamos a marca de 71 mil inscritos e se você nos ajudar deixando like, dislike, comentando e compartilhando, a gente pode chegar ainda mais longe e em mais pessoas. Pessoal, então é o seguinte, o Instituto ouviu 3 mil pessoas, né, nos dias 23 e 24 de maio. Tem uma margem de erro de 2 pontos, né, para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta os nomes para os entrevistados, nós temos o seguinte cenário. Bolsonaro aqui lidera algo diferente do que tem acontecido em outros institutos. Vamos ver se isso aqui é uma tendência, mas Bolsonaro lidera aqui com 28 pontos. Lula aparece em segundo com 26. Ciro Gomes, aqui sim o Ciro aparece com o mesmo percentual de outras pesquisas espontâneas. O Ciro aparece com 4. João Dória, que não é mais candidato, mas quando o Instituto fez ele ainda era, e mesmo assim, na espontânea, o eleitor, o entrevistado, responde quem ele quiser. O Dória apareceu aqui com 1, branco e nulo 12 e indecisos 29. Se a gente pega aqui então branco, nulo e indeciso, que é aquele que, enfim, ou está desanimado ou não sabe em quem votar agora, dá 41%, que indica um espaço para uma mudança nesse cenário. Agora vamos aqui para o primeiro cenário na pesquisa estimulada, que é quando o Instituto apresenta a lista com os nomes. Aqui um cenário bastante amplo que não vai acontecer porque tem João Dória que desistiu, né? E tem outros nomes aqui que eu acho que também não estarão nas eleições em outubro, que nós temos então 13 candidatos e Lula lidera com 39, Bolsonaro vem 8 pontos atrás com 31, Ciro Gomes 8, João Dória 4, André Janones 2, Simone Tebet 1, Luciano Bivar 1. E aí nós temos vários candidatos aqui, ou pré-candidatos, que não pontuaram. Vera Lúcia, Pablo Marçal, Sofia Manzano, Felipe Dávila, Leonardo Péricles e José Maria Eimael. Nenhum destes aqui conseguiu pontuar. Branco e nulo 9% e não sabe, não respondeu 5%. No cenário 2, tiraram Simone Tebet. Tivemos aqui poucas alterações, até porque ela tinha 2 pontos, né? Lula 39, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 8, até aqui sem alteração. O João Dória ganhou 1 pontinho, foi para 5. André Janones 2, Bivar 1, Vera Lúcia, Pablo, Sofia, Felipe, Leonardo, Eimael não pontuaram. Branco e nulo 9, não sabe, não respondeu 5%. Agora no cenário sem João Dória, aí a gente vê que vários, né, pré-candidatos aumentaram aqui 1 ponto. Por exemplo, Lula 40, Bolsonaro 32, Ciro 9. André Janones continuou com 2, Simone Tebet 2, Luciano Bivar 1, Vera Lúcia, Pablo, Sofia, Felipe, Leonardo e Eimael não pontuaram. Branco e nulo 9, não sabe, não respondeu 5. Agora vejam o cenário 4, porque esse cenário é o que muitos apontam que é o que vai acontecer. Porque não tem Dória, como eu disse, já desistiu. E a Simone Tebet, que é o nome do MDB neste momento e que a gente respeita, mas já tem muita gente dizendo aí nos bastidores que o MDB, que é um partido que está muito rachado, o MDB do Nordeste, né, defende o apoio ao Lula, outra parte defende o apoio ao Bolsonaro, enfim, há quem defenda o apoio ali realmente à candidatura do partido, no caso a Simone Tebet, e muitos dizem que ela pode inclusive ser rifada quando acontecer ali a convenção do partido entre julho e agosto. O próprio PSDB está com receio de embarcar na pré-candidatura dela e lá na frente ela não ter o apoio nem do próprio partido, o PSDB ficar, enfim, sem apoiar ninguém ou ter que construir um apoio ali em cima da hora. Então, nesse cenário, sem Dória e sem Tebet, Lula lidera com 40. Então, vamos pegar o cenário 1, que é o cenário mais amplo, para ver a mudança dos candidatos. Então, Lula ganhou 1 ponto com a saída dos dois. Bolsonaro, 33, ganhou 2 pontos. Ciro Gomes aqui marca 11, 3 pontos a mais do que tinha no cenário 1. E o Janones continua com 2. Vera Lúcia, Pablo, Sofia, Felipe, Leonardo e Eimael continuam sem pontuar. Branco e nulo 9, não sabe, não respondeu 5.
o Instituto não divulgou simulações para o segundo turno, né? E até este momento não saiu, né, nenhum dado sobre rejeição, nem potencial de votos. Por isso que eu não trago aqui para vocês. E essa eleição, pessoal, tudo indica, não tem nada confirmado, nada certo, não dá para fazer previsão, mas tudo se encaminha para que tenhamos 3 nomes mais fortes, como nós tivemos em 2014. Vamos lembrar que lá, né, 3 nomes se destacaram. Dilma, que terminou o primeiro turno com 41,59% dos votos válidos, Aécio Neves em segundo com 33,55% e a Marina Silva em terceiro com 21,32%. A quarta colocada foi a Luciana Genro, do PSOL, que marcou 1,55%. Então vejam a distância, né, dela para esses 3 que ficaram ali mais bem colocados. E outro ponto importante, para quem acha que a eleição está decidida, o Aécio Neves passou Marina Silva na última semana. E se a gente pega a diferença que ele tinha dela, faltando aí 15 dias e que ele terminou, como eu mostrei para vocês, mais que 12 pontos, dá uma mudança aí de em torno de 25 pontos em 15 dias. Então, engana-se quem acha que as eleições há 4 meses, mais de 4 meses, estejam decididas, que o jogo está jogado. Na verdade, o jogo nem começou. A gente nem sabe quem que vai ser o vice, por exemplo, do Ciro. Quais as alianças que ele vai ter em torno do seu nome, se é que vai ter alguma, ou se vai ter que ir com uma chapa puro sangue. Qual vai ser o tempo de televisão de cada um dos candidatos. Como é que ficarão os palanques regionais? Enfim, tudo isso pode ter a sua importância nessas eleições. Qual que vai ser o impacto das redes sociais? Enfim, como que vai ser a atuação do TSE para coibir fake news? Muita gente já teme que isso aconteça e que fique por isso mesmo. Enfim, a gente tem que esperar realmente, porque tem muita coisa para acontecer. Mas fica evidente também nessa pesquisa, como em várias outras, que Ciro Gomes é o nome mais forte para tentar quebrar essa polarização. Não significa que isso vai ser fácil, que vai ser simples, mas não é impossível. E eu acho, já falei isso aqui outras vezes, que o nome que conseguia alcançar ali a casa de 15% pode ser Ciro Gomes, porque é quem está mais perto disso, mas se fosse também Simone Tebet, eu acho que num segundo turno conseguiria atrair um apoio maior para derrotar seja Lula, seja Bolsonaro. Vamos pegar o Ciro, que é a situação aqui mais fácil de imaginar que pode acontecer, já que a Simone Tebet, mesmo no cenário sem João Dória, ela fica bem atrás de Ciro Gomes. O Ciro, num eventual segundo turno contra Bolsonaro, ele teria a imensa maioria dos votos do Lula e de candidatos que rejeitam o atual presidente. Se Ciro vai contra Lula, por exemplo, o Ciro teria os votos antipetistas, ou a ampla maioria deles, já que o Ciro, né, se firma cada vez mais como um candidato que não tem vínculo com o Lula, nem com o PT, como muita gente pensava que tinha em 2018. Em 2018, o Ciro já era o candidato nem Lula, nem Bolsonaro. É por isso que muitos que tentaram se afirmar agora, né, nesse nem, ficaram pelo caminho, porque o eleitor fala, peraí, mas esse aqui estava com Bolsonaro em 2018, né, e o Ciro não. O Ciro estava lá lutando contra os dois. E nesse segundo turno contra Lula, ele teria, como eu disse, votos antipetistas, não todos, é claro que não, mas a ampla maioria, e teria votos, eu acredito, até de eleitores que votariam no Lula só nesse discurso de derrotar Bolsonaro. Num segundo turno sem Bolsonaro, o eleitor fica mais aliviado, né, sem essa ameaça à democracia, ameaça do fascismo, e fala, puxa, já que Bolsonaro foi varrido no primeiro turno, tudo uma questão, gente, de possibilidades. Esse eleitor mais aliviado, que teria dado voto ao Lula no primeiro turno, sem essa pressão, pode, nessa situação, fazer um voto com mais calma, com mais tranquilidade, avaliando as ideias, avaliando os projetos, avaliando o histórico. E nesse caso eu acho que Ciro Gomes vai conseguir, né, mostrar que de fato o Lula já teve a chance dele, 8 anos, elegeu sua sucessora, o PT em 4 mandatos não fez nenhuma reforma estrutural, não fez reforma tributária, não tributou grandes fortunas, não tributou lucros, dividendos. Para que vai tributar? Para ser o malvadão? Não, para que você possa aliviar tributação sobre o consumo, que recai sobre os mais pobres. Então, o PT não fez essas correções que muitos petistas hoje defendem, que eu fico pensando assim, puxa, mas até parece que não teve oportunidade de fazer. Mas que mesmo assim, alguns petistas defendem, mas o Lula, em especial, não tem se comprometido com essas mudanças. Ele próprio se diz contra taxar grandes fortunas,
no mesmo discurso de Bolsonaro, né, de que, não, porque aí a fortuna sai do Brasil. Olha, o Brasil paga aqui de juros na taxa Selic, né, no título da dívida, mais de 1% ao mês. Se você tributa 0,5% ao ano, né, quem tem 20 milhões, porque é a partir de 20 milhões, não é quem tem um carro ou uma casa que vai ter que pagar tributo sobre grande fortuna, não. É acima de 20 milhões. A pessoa paga 0,5%, dá 100 mil. Se ela tem esses 20 milhões aplicados aí, né, na taxa Selic, por exemplo, pegando aqui uma taxa que dá mais de 1%, como eu disse, ela tem no mês seguinte, né, 190 mil reais de rendimento, ou seja, ela paga 100 mil e no mês seguinte ganha praticamente o dobro do que ela pagou. Então eu trouxe aqui um exemplo apenas, só para mostrar que a gente tem, né, condições de virar o jogo no Brasil, mas esse jogo não será virado se a gente não apostar em projeto. E aqui eu peço, né, para todos aqueles que assistirem o vídeo até o final, que avaliem isso, olhem os candidatos, o que a Simone Tebet está propondo, né, como que o Lula tem se posicionado aqui sobre outros assuntos importantes, né, como que ele tem se posicionado em relação aos erros do PT no passado, né, o que Bolsonaro está falando, porque quando eu olho para o Bolsonaro, né, eu tenho dúvida, será que ele caiu a ficha que ele é o presidente? Né, e que ele tem que assumir responsabilidade, que não é mais aquele deputado que criticava tudo e todos. Né, a questão da Petrobras é gravíssima. Né, ele fala como se ele não tivesse como fazer alguma coisa. Mas antes ele criticava, ele falava. Questão da Eletrobras, ele era contra a privatização. Agora o seu governo está aí defendendo a privatização da Eletrobras. Né, e o próprio Bolsonaro de agora se contradiz com o Bolsonaro do passado. Então o Brasil tem que sair dessa coisa de votar no primeiro turno em menos pior, em mal menor, de votar no Bolsonaro para o Lula não voltar, ou de votar no Lula para o Bolsonaro não continuar. A gente tem que deixar esse voto num eventual segundo turno, que eu acho seria trágico para o país. Mas no primeiro é hora de avaliar, como eu disse, projeto, ideia, proposta, porque é a partir disso que a gente vai conseguir, enfim, fazer as mudanças que esse país precisa urgentemente. Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais.